interromperem o processo de digestão. Mas, como a reação do estresse é temporária, essa é uma atividade correta do organismo e acontece automaticamente. Porém, se você prefere viver em um ambiente que cria estresse constante, chegará um momento em que seu organismo vai querer voltar a digerir os alimentos. Surgirá, então, um conflito profundo, porque a reação ao estresse será de dizer não ao estômago, enquanto outra parte do cérebro, o hipotálamo, provavelmente, dirá sim. A desordem resultante criará contrações no estômago e cólicas nos intestinos. Esses órgãos começam a perder seu ritmo natural e, se você não lhes der chance de recuperá-lo, acabarão se transformando em vítimas de memória errônea, tão certamente quanto alguém contrai um vício. O estômago vai começar a produzir suco gástrico nas horas erradas, o cólon entrará em espasmos e a suave articulação do sistema gastrointestinal entrará em colapso. Disso resultam as úlceras e a irritação permanente do cólon, que afetam tanta gente sob tensão. No caso de um dependente, uma das reações bloqueadas pela droga é a capacidade de pensar racionalmente e perceber as coisas com nitidez. Enquanto seus receptores estão cheios, o viciado sente-se eufórico e sua percepção fica suavemente embotada, uma condição que pode ser agradável a curto prazo, mas devastadora se continuar por longo tempo. Sem a clara percepção das coisas, o cérebro não pode emitir as instruções básicas para pensar, comer, trabalhar, relacionar-se com outras pessoas e tudo o mais. Todas as atividades da vida exigem pensamento claro, e ele precisa de grande quantidade de neurotransmissores diferentes, mas o viciado restringe-se apenas a alguns e prende-se a eles desesperadamente. Do mesmo modo, uma explicação estritamente física para o câncer também não é convincente. Ela precisa estar ligada a alguma distorção mais abstrata. Talvez possa ocorrer uma memória distorcida ao nível celular. Digamos que um médico mande um paciente 99 submeter-se a um exame de raio-x e descubra um tumor maligno. Um ano depois, o mesmo tumor aparecerá em outra chapa. O médico não pode se referir a ele com precisão como um mesmo câncer, porque as células que viu um ano antes foram inteiramente substituídas. O que ele está vendo, de fato, é o resultado de uma memória que persistiu, reencarnando uma, duas e mais vezes em novo tumor. O câncer não é tanto uma célula louca e transviada como a planta básica distorcida dessa célula, um conjunto de instruções errôneas que transformam o comportamento celular normal numa mania suicida de câncer. Quando temos sorte, o organismo enfrenta essa situação em nível primário. O DNA percebe qualquer desvio da memória, inclusive tumores incipientes, e os elimina rapidamente. Sendo assim, não sabemos como apagar as memórias cancerosas no plano celular, porque não podemos penetrar na parede da célula e falar com o DNA. No entanto, já se sabe que esse passo importante é dado quando o sistema imunológico segrega certos agentes contra o câncer, chamados interleucinas, uma classe de proteínas que se assemelha aos hormônios. Nossas células imunológicas produzem interleucinas em muitas situações: cortes, arranhões, infecções, ferimento nos tecidos internos e alergias são capazes de provocá-las. O nome interleucinas foi escolhido porque os pesquisadores primeiro descobriram que essas substâncias químicas enviam sinais entre leucócitos, ou células brancas do sangue. Como surgem naturalmente, as interleucinas existem em quantidades mínimas. Portanto, ficam proibitivamente dispendiosas se forem imitadas em escala comercial. Apesar desse obstáculo, os pesquisadores extraíram recentemente grande quantidade de interleucina 2 e fizeram transfusões em 450 pacientes em estado avançado de câncer de pele e do fígado. O custo atual de uma série simples de tratamento chega a $80 mil.
Com essa terapia, entre 5 e 10% dos pacientes tiveram rápida regressão de seus tumores, mas sofreram sérios efeitos colaterais que chegaram a matar alguns deles. A questão de que a IO-2 pode influenciar o resto do corpo. Sim. A longo prazo continua sem resposta. Apesar dos recuos, as interleucinas estão chegando ao ponto de serem transformadas na nova promessa de cura do câncer, como o interferon, uma substância química bem próxima dela que foi a esperança de cura nos anos 70. Grupos de engenheiros geneticistas já estão competindo nos cálculos de fabricação dessa substância em escala comercial. Com desapontamento, percebe-se que nasce mais uma falsa esperança. Porque a promessa nunca é cumprida. A medicina conhece centenas de fatos sobre as interleucinas, como o seguinte: as cadeias alfa e beta da interleucina 1 são apenas 26% homólogas no nível aminoácido de seus genes. Ou seja, ambas se prendem aos receptores com grande afinidade no raio molar de 10. Quando compreendemos tal jargão, esses fatos não são insignificantes. Mas literalmente eles não declaram nada sobre a inteligência das interleucinas, que é um ponto mais importante. Se as interleucinas sabem quando e onde devem lutar contra o câncer, não são suas moléculas que devem nos interessar, mas algo invisível, a capacidade das células em reconhecer que a memória cancerosa está presente e precisa ser erradicada. Isso não pode ser injetado no corpo. A guerra do organismo contra o câncer é uma briga de inteligência contra a inteligência. As manifestações físicas, interferon, interleucina, hormônios, peptídeos, etc. podem ser consideradas como armas, se assim o desejarmos, mas primeiro é necessário um bom alvo. No sentido mais profundo, é por isso que não tenho fé no enfoque de um projétil mágico. A penicilina foi o tiro certo porque não era necessário que o alvo desejado fosse tão preciso, uma vez que o antibiótico entra na corrente sanguínea, ataca automaticamente as paredes celulares da bactéria e as destrói. Da mesma forma, a quimioterapia primitiva contra o câncer era uma bala grosseira, semelhante à batalha química da Primeira Guerra Mundial. De fato, as drogas mais tóxicas usadas contra o câncer eram chamadas agentes alquilantes, criados com mostarda de nitrogênio, ou infame gás de mostarda, que tanto aterrorizou os soldados naquela guerra. Tipos mais 101 recentes de quimioterapia, como os vários hormônios das suprarrenais e o estrógeno, derivados do próprio corpo, tinham um alvo menos aproximado. Mas agora vemos que esse avanço, na realidade, pode ser o último suspiro da teoria de um projétil mágico. Em determinado ponto, as substâncias químicas que se quer usar são tão precisas que sua ação só é eficiente dentro de limites mínimos. Quando se tem um hormônio como alvo, é preciso atingir seu receptor, e não apenas as amplas avenidas da corrente sanguínea que a penicilina percorre. Se o receptor que se pretende atingir está envolvido num processo complexo, como no caso das interleucinas, nenhum alvo será suficientemente preciso, porque a vida ou a morte da célula implica uma perfeita correspondência de cada um dos elementos químicos dela. Por analogia, quando se desafina uma corda de um piano, todo o instrumento ficará desafinado. Uma sonata não soará corretamente se uma nota estiver fora do tom. Não pretendo fazer com que isto pareça uma afirmação sentenciosa. Milhões de pacientes foram bem-sucedidos no tratamento com drogas contra o câncer. A toxicidade da quimioterapia tem sido constantemente reduzida e, em muitos casos, os indesejados efeitos colaterais, que davam tão má reputação ao tratamento, diminuíram muito, em especial, se considerarmos o risco de deixar um câncer sem tratamento. E, ainda assim, é verdade que o câncer é incurável se não for percebido no início. Se um paciente com câncer no pulmão vem me procurar, nem a descoberta prematura adianta.
Posso submetê-lo à radiação e dar a isso o nome de terapia, mas em 95% dos casos trata-se apenas de um breve alívio. Talvez seja um meio que ele e eu encontramos de afastar o desespero por não existir nenhum tratamento para o caso. Outros tipos comuns de câncer, como os melanomas, pertencem à mesma categoria. Precisamos desesperadamente de uma medicina sem projéteis. Se observarmos as interleucinas sem nos influenciarmos por seu aspecto material, perceberemos que seus maiores atributos são invisíveis. As interleucinas são produzidas pelo DNA das células imunológicas em 102. Dosagens, combinações e prazos exatos, fatores mais importantes que a própria molécula. Uma célula branca engolfando um invasor, como um micróbio ou uma célula cancerosa, é de uma simplicidade decepcionante quando visto em microscópio. Parece uma gota de âmbar envolvendo uma mosca. Na realidade, não existe processo mais complicado no corpo humano. Uma interleucina entra no cenário em um ponto bem determinado, numa manobra exata. Podemos chamar a isso de caça ao câncer, mas grande parte do processo imunológico é altamente abstrata. Ele é quase todo conduzido por troca de informações. Atingir o alvo não é um dos maiores objetivos da campanha. Antes que um macrófago, ou célula imunológica, chegue a segregar qualquer agente anticâncer, o sistema imunológico toma várias outras providências. Primeiro, precisa notar que o problema existe e identificá-lo exatamente. Uma célula cancerosa não é um vírus, e nenhum dos dois é um micróbio. Usando uma classe de mensageiros chamados células T ajudantes, o corpo avisa o resto do sistema imunológico para se ativar e começar a produzir células assassinas naturais. Para se certificar de que as assassinas não vão destruir o alvo errado, o corpo coloca um rótulo químico nos macrófagos com a identidade do inimigo, e eles o mostrarão às outras células que encontrarem. Isto é apenas um simples esboço da sequência inicial de ação do sistema imunológico, que tem muitas ramificações, justaposições e desdobramentos inexplicados. Tendo apenas sondado a grande complexidade do sistema imunológico durante os últimos 5 anos, os pesquisadores gostam de compará-lo ao cérebro sob tal aspecto. Como o cérebro, esse sistema tem uma capacidade fenomenal de absorver novas informações, percebendo e gravando na memória a identidade de qualquer nova doença no organismo, escolhendo bilhões de partículas de conhecimento. Com a mesma facilidade, poderíamos dizer que o cérebro e o sistema imunológico não são iguais, eles são o mesmo sistema, porque operam na mesma rede química. 103. A única diferença entre uma célula imunológica e uma cerebral é que o DNA de cada uma preferiu enfatizar alguns e suprimir outros aspectos de seu conhecimento total. A interleucina tem uma estrutura aproximada à de um neuropeptídeo, a literatura de pesquisa a denomina polipeptídeo semelhante ao hormônio. Isso significa que, quando nossas emoções se unem a moléculas, como um cavaleiro e sua montaria, elas escolhem montarias quase idênticas à da interleucina. Seria falso chamá-las de mensagens de cura, ou mesmo dividir as células entre as que levam tais mensagens e as receptoras, porque, apesar de certas células imunológicas segregarem interleucinas como parte de seu papel específico, qualquer célula do corpo é virtualmente capaz de recebê-las e, portanto, de fabricá-las. Talvez essa capacidade silenciosa seja ativada em recuperações espontâneas. Ou serão os níveis de pensamento que travam uma luta corpo a corpo com os fantasmas da memória, e essas células físicas que vemos não passam de cápsulas das balas detonadas e espalhadas pelo campo de batalha. Para que essa última possibilidade seja verdadeira, a mente precisaria ser diretamente conscientizada de que há a ameaça de uma memória cancerosa. É certo que o viciado e o anoréxico sabem que esse fantasma está ali.
E já mencionei certos tumores, como o do pâncreas, que primeiro tornam o paciente instável e deprimido, para só depois de algum tempo o médico descobrir fisicamente o tumor maligno. Esse aviso prévio depende da efetiva presença de uma célula cancerosa. No entanto, isso não exclui um aviso ainda mais prematuro. Para descobrirmos de onde ele pode vir, teremos de nos aprofundar ainda mais na questão da afinidade entre a inteligência e a matéria. Acredito na necessidade imperiosa de que isso seja feito antes que a teoria do projétil mágico entre em colapso. A interleucina não é uma bala, mas uma partícula de vida em movimento com a inteligência do cavaleiro invisível. A própria vida é inteligência que está em toda a parte, montada em substâncias químicas. Não devemos cometer o engano de pensar que cavaleiro e cavalo são um só. A inteligência é livre para ir aonde desejar, mesmo até onde as moléculas não conseguem. 104. 6. O corpo mecânico quântico do homem. 90 anos depois de começarem a surgir, os insights da física quântica continuam sendo um mistério para a maioria das pessoas. Mesmo assim, quando se compreende o significado da descoberta dos neuropeptídeos, a compreensão do quantum exige apenas mais um passo. Essa descoberta foi muito importante por ter mostrado que o corpo é suficientemente fluido para se misturar à mente. Graças às moléculas mensageiras, eventos que aparentemente não têm nenhuma ligação, como um pensamento e uma reação do corpo, agora mostram-se mais consistentes. O neuropeptídeo não é um pensamento, mas move-se como ele serve como ponto de transformação. O quantum faz exatamente a mesma coisa, só que o corpo estudado nessa questão é o universo, ou a natureza como um todo. Precisamos estudar o quantum de uma molécula. Um neuropeptídeo aflora na existência ao toque de um pensamento, mas de onde vem esse afloramento? Um pensamento de medo e a substância em que ele se transforma estão de algum modo ligados a um processo oculto na transformação da não matéria em matéria. A mesma coisa acontece em toda a natureza, só que não costumamos chamar esse processo de pensar. Quando você chega até o nível dos átomos, a paisagem não é mais feita de objetos sólidos movendo-se à volta de outros, como parceiros de dança que cedem. 105. Passos previsíveis. As partículas subatômicas são separadas por enormes espaços, numa proporção, para cada átomo, de 99,999% de vazio. Isso é verdade quando se trata de átomos de hidrogênio do ar, de átomos da madeira de que são feitas as mesas, assim como de todos os átomos sólidos em nossas células. Portanto, tudo que consideramos sólido é tão vazio quanto o espaço intergaláctico. Como essas são vastas extensões de vazio, salpicadas de longe em longe por partículas de matéria, podem se transformar em seres humanos. Para responder a essa questão, é necessária uma perspectiva quântica. Com a compreensão do quantum, entramos numa vasta realidade que abrange desde os quarks às galáxias. Ao mesmo tempo, o comportamento da realidade quântica acaba ficando muito íntimo. De fato, ela é a linha mais tênue que separa o corpo humano do corpo cósmico. Em seu projeto monumental para convencer todos os físicos a seguirem certas leis consistentes e racionais, Isaac Newton explicava as obras da natureza em termos de corpos sólidos, movimento em linhas retas e constantes fixas, que regulavam todos os eventos físicos. Este é um modelo da natureza como um complicado jogo de bilhar, sendo Newton o principal jogador. Como a matéria e a energia permaneceram dentro dessas regras estabelecidas, não havia necessidade de teorizar sobre um mundo oculto, tudo acontecia às claras. Podemos expressar essa ideia com um simples diagrama. Aqui, A é uma causa e B, um efeito.
estão ligados por uma linha reta, demonstrando que causa e efeito estão ligados logicamente no mundo que nos é familiar, o mundo dos sentidos. Se A e B são duas. 106. Bolas de bilhar, fazer com que uma bata na outra é um evento previsível. No entanto, se A for um pensamento e B, um neuropeptídeo, esse diagrama já não serve. Não existe uma linha reta de ligação entre um pensamento imaterial e um objeto material, mesmo que seja minúsculo, como uma molécula peptídeo. Em vez desse, é necessário um diagrama que tenha uma curva. O formato em 1 mostra que o processo que deve acontecer não se realiza acima da linha, no mundo racional de Newton. Existe uma transformação oculta em andamento, a de um pensamento em molécula. Essa transformação não leva nenhum tempo nem acontece em algum lugar, realiza-se apenas por impulso do sistema nervoso. Quando você pensa na palavra rosa, muitas células nervosas precisam ser acionadas, ninguém sabe quantas, mas digamos 1 bilhão, o que talvez seja absurdamente pouco, mas essas células não se comunicam umas com as outras passando a mensagem de A a B, a C, e assim por diante, até todo 1 milhão tê-la recebido. O pensamento apenas acontece, localizando-se subitamente no espaço e no tempo, e com ele todas as células do cérebro mudam sincronicamente. A perfeita coordenação desse pensamento-evento com 1 milhão de células cerebrais que fazem os neurotransmissores certamente aconteceu abaixo da linha. Toda a área abaixo da linha não é uma região para ser visitada no espaço nem no tempo, ela apenas está presente aonde quer que você vá. 107. Quando seus pensamentos se transformam em moléculas. Ela poderia ser imaginada como uma sala de controle que relaciona qualquer impulso mental com o corpo. Em qualquer tempo, os 15 bilhões de neurônios do sistema nervoso podem ser coordenados com perfeita precisão pelo comando abaixo dessa linha. A mesma mudança de causas e efeitos, de linhas retas em curvas, em formato de U, ocorreu ao nascer a física quântica. Mesmo quando tudo na natureza parecia acontecer acima da mesa de jogo, de acordo com a teoria clássica newtoniana, obviamente os físicos deixam os eventos mentais fora do quadro. Umas poucas coisas não podiam ser explicadas sem uma curva. A mais evidente era a luz. A luz pode se comportar como A, uma onda, ou B, uma partícula. As duas são totalmente diferentes na física newtoniana, já que as ondas são imateriais e as partículas, concretas. Mas a luz, de algum modo, atua como uma ou outra, dependendo das circunstâncias. Nesse caso, deve ter feito uma curva abaixo da linha. É fácil ver a luz como uma onda ou vibração. Um prisma divide a luz branca nas várias cores do arco-íris, e isso ocorre porque ela se compõe de diferentes comprimentos de ondas luminosas. Tal fato se torna aparente quando as ondas são separadas em um espectro. A luz de uma lâmpada incandescente tem seu próprio espectro de comprimentos de ondas, que é gerado quando a eletricidade atravessa o filamento de tungstênio. Mas, quando se diminui sua luminosidade gradativamente até que reste um mínimo de luz, ela não se irradiará. 108. Como uma onda e sim como uma partícula. Ainda não existe nenhum interruptor com dimmer que seja tão sensível e exato, mas os físicos difundiram a luz de tal forma que ela expôs sua granulosidade. A natureza também equipou nossos olhos para reagirem fisicamente à luz nesse nível quântico. Se apenas um fóton penetra na retina, um lampejo é transmitido pelo nervo óptico. Mas nossos cérebros não processam apenas esse lampejo. A palavra quantum, do latim, que significa quanto, descreve a menor unidade a ser chamada de partícula. Um fóton é um quantum de luz, porque não se pode dividi-lo em partículas menores. O fóton se manifesta quando um jorro de elétrons atinge um átomo de tungstênio.
Os elétrons em movimento na eletricidade colidem com os elétrons que giram na órbita exterior do átomo de tungstênio, e dessa colisão precipita-se um fóton, um quantum de luz. Esse quantum é uma partícula muito estranha, porque não tem massa, mas para nossos propósitos o que importa nele é sua capacidade de se transformar em uma onda de luz, tendo de fazer a curva abaixo da mesa. A transformação ocorre em um domínio desconhecido, que escapa às leis de Newton. Já que não estamos procurando estudar física, não vou entrar em maiores detalhes. Basta saber que depois de Einstein, quando Max Planck e outros físicos pioneiros foram capazes de, na virada do século, demonstrar a natureza quântica da luz, disso resultaram muitas conclusões bastante curiosas. Fatos considerados evidentes no mundo dos sentidos precisaram ser conciliados com estranhas distorções de tempo e espaço, e o foram. Como no caso do neuropeptídeo, o quantum é capaz de deixar a natureza tão flexível que se torna possível a inexplicável transformação de não matéria em matéria, de tempo em espaço, de massa em energia. Este modelo para um evento quântico básico mostra a curva que sempre sai fora do alcance dos eventos comuns. 109. Como o pensamento e o neuropeptídeo, a luz não pode ser uma onda e um fóton ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. E é claro que a lâmpada de tungstênio não passa a uma outra realidade quando é desligada. Mas, de algum modo, a natureza estabelece suas leis para que a luz possa ser A ou B, enquanto ambas são mantidas dentro da mesma realidade, construindo um ponto de transformação. Ainda hoje muitas pessoas acreditam que Einstein destruiu a teoria de Newton quando, de fato, ele salvou e expandiu a crença do próprio Newton na ordem perfeita. Uma visão surpreendentemente elegante da mente e do corpo pode surgir desse evento básico. Para isso, basta um diagrama. A mente e o corpo ficam acima da linha. A é um evento mental, um pensamento. Todas as outras letras correspondem a processos físicos que se seguem a. Se você fica com medo, as outras letras são os sinais enviados às glândulas suprarrenais, a produção de adrenalina, o batimento cardíaco rápido, a pressão do sangue elevada, e assim por diante, correspondendo a B, C, D, etc. Todas as mudanças. 110. Físicas no organismo podem estar ligadas a uma cadeia natural de causa e efeito, exceto o espaço depois de A. Esse é o ponto em que primeiro ocorre a transformação do pensamento em matéria, e precisa ocorrer, ou os outros eventos não acontecerão. É preciso haver uma curva em algum ponto da linha, e nesse ponto ela se rompe, porque a mente não toca a matéria acima da mesa. Se quisermos erguer o dedo mínimo, A, um médico pode acompanhar o neurotransmissor, B, que ativa o impulso que percorre o axônio do nervo, C, fazendo uma célula muscular responder, D, o que resulta no dedo se erguendo, E. Mas nada do que o médico possa descrever explicará o que acontece de A a B, isso exige uma curva. A imagem assemelha-se a uma fila de pessoas passando baldes umas às outras, onde todas o apanham da anterior, menos a primeira, que o pega não sabendo de onde. De lugar nenhum. Lugar nenhum é um termo quase exato neste caso, porque não se pode descobrir o ponto em que os fótons se transformam em ondas de luz. O que acontece exatamente nessa zona? Ponto de interrogação. Não é conhecido pelos físicos, tampouco pela medicina. As curas milagrosas parecem exemplos de mergulho na zona. Ponto de interrogação, porque, em tais casos, a cooperação da mente com a matéria provoca um inesperado salto quântico, mas, como outros episódios mente-corpo, realiza-se de modo misterioso. Muitos anos atrás, um bombeiro de Boston, com bem mais de 40 anos, chegou certa noite ao pronto-socorro de um hospital suburbano, queixando-se de súbitas e violentas dores no peito. O médico interno o examinou e não encontrou nada de anormal no funcionamento de seu coração. O paciente partiu pouco convencido e logo voltou com os mesmos sintomas.
Foi enviado para que eu, como médico da equipe principal, o examinasse, mas também não encontrei nada de errado em seu coração. Apesar do exame completo, o bombeiro voltava repetidamente ao hospital, quase sempre tarde da noite. A cada vez que chegava, sempre agitado, ele insistia com absoluta certeza de que estava sofrendo do coração. Mas nenhum exame, inclusive os mais sofisticados. 111. Ecocardiogramas e angiogramas, registrou um menor problema. Finalmente, diante da crescente ansiedade do homem, fiz-lhe uma recomendação para a aposentadoria, não por incapacidade física, mas puramente por motivos psicológicos. A diretoria do setor médico do Departamento de Bombeiros recusou o pedido por não ter provas materiais do caso. 2 meses depois, o homem apareceu pela última vez no pronto-socorro. Dessa vez viera estendido na maca, porque sofrera um infarte violento.